meus amores, como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Boa terça-feira, hoje 21 de julho de 2020, nossa terça-feira, dia do nosso encontro, que foi muito bom. Senti saudade de alguns, senti falta, né? Mas vamos se comunicando para estar todo mundo na próxima terça-feira, às 8 horas estarei esperando vocês, tá? Nossa aula de hoje vai ser de revisão. Vamos começar com o português, fazendo a revisão de sílaba tônica e sílabas, número de sílabas. Sabendo que as sílabas elas podem ser classificadas quanto à sua quantidade, porque tem palavras que ela tem uma única sílaba, né? Como sol, pá, pé, má, não, sim. Tem palavras que ela é formada por duas sílabas: boca, olho, nariz, sapo, perna, braço. Tem palavras que ela é formada por três sílabas: mônica, magali, caderno, cabeça. E tem palavras que é formada com 4 ou mais sílabas, como cebolinha, otorrinolaringologista. Então, tem palavras que ela é formada por uma única sílaba, palavras que é formada por duas sílabas, palavras que é formada por 3 sílabas e palavras que é formada por 4 ou mais sílabas. Então, uma palavra que ela é formada por uma única sílaba, ela é chamada de monossílaba. Quando a palavra é formada por uma única sílaba, como eu tenho aqui, pá, sol. Já a palavra que é formada por duas sílabas, ela é chamada de dissílaba. Quando a palavra for formada por duas sílabas, boca, boca, sapo. Já as palavras que são formadas por 3 sílabas, elas são chamadas de trissílabas. As palavras trissílabas, quando a palavra for formada por 3 sílabas, como salada, pipoca. Tá vendo que a tia Clássica pintou para você ver o número de sílaba? Salada, pipoca. E as palavras polissílaba, quando a palavra é formada por 3, por 4 ou mais sílabas. Quando a palavra tiver 4 ou mais sílabas, ela é polissílaba, como pirulito, 4 sílabas, paralelepípedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, formada por 7 sílabas. Então, ela é uma palavra polissílaba. Voltando, uma palavra que é formada por uma única sílaba, monossílaba. Palavra que é formada por 2 sílabas, dissílabas. Palavra que é formada por 3 sílabas, trissílabas. Palavras formadas por 4 ou mais sílabas, polissílabas. Além dessa classificação pelo número de sílabas, as palavras elas também podem ser classificadas quanto à sua sílaba tônica. E vocês lembram que a sílaba tônica? Muito bem! Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. E a sílaba tônica ela pode ser classificada como? Isso! Parabéns e muito bem! Ela pode ser classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, vamos lá. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Ela pode ser classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Aprendemos que a sílaba tônica é aquela que eu chamo Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão. Então, a sílaba tônica é aquela que eu chamo, certo? E quanto à sua classificação, ela é oxítona.
quando, desculpa, oxítona, quando a sua sílaba tônica for a última. Quando a sílaba tônica for a última. Oxítona, quando a sílaba tônica for a última mais forte, como café. Então eu conto, ó, de trás para frente. 1. Aqui era o 2. Então, quando ela é a última, a número 1, ela é oxítona. Paroxítona, quando a penúltima sílaba for mais forte, como boneca. E eu conto 1, 2. Se a 2 for a forte, ela é paroxítona. E proparoxítona, quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, como matemática. Aí eu conto 1, 2, 3. Se for a 3, proparoxítona. Se a sílaba tônica for a 2, paroxítona. Se ela for a 1, oxítona. Oxítona, última sílaba mais forte. Paroxítona, penúltima sílaba mais forte. E proparoxítona, a antepenúltima sílaba mais forte. As sílabas que não forem fortes, que não forem tônicas, elas são átonas. Essas sílabas fracas, elas são chamadas de sílabas átonas. Então, sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, é aquela que eu vou chamar. Garrafa, boné, português. E uma regra é, toda palavra que tiver o acento, ela é a sílaba tônica. Basta você contar se ela é a última, penúltima ou a antepenúltima. A 1, a 2 e a 3. Mas nem toda palavra ela é acentuada, mas ela é tônica, tá bom? E uma regra também, toda proparoxítona, quando ela é a antepenúltima, quando ela for a número 3, ela é proparoxítona. Então, o que é que vocês vão fazer hoje na tarefa de casa, no caderno? Você vai classificar as sílabas das palavras quanto ao número de sílabas em monossílaba, quando ela tiver uma única sílaba, eu abri a boca uma única vez. Dissílaba, quando eu abrir a boca 2 vezes, que ela tiver 2 sílabas. Trissílabas, quando eu pronunciar 3 vezes a palavra, 3 sílabas, da palavra abrir a boca 3 vezes. E polissílabas, quando ela tiver 4 ou mais sílabas, como não, todas, mundo, própria, infinito. Então, para você saber, você tem que falar. Senão você vai batendo infinito 4 vezes. Infinito. Fortaleceu. Compartilhar. Então, você vai contando aqui, ó, que você vai sabendo. Aí você vai dizer, se ela tiver uma sílaba, não. Monossílaba. Todas, dissílaba. E assim por diante. Circule a sílaba tônica da palavra. É aquela que você vai chamar. É a sílaba tônica mais forte da palavra entre sobre, dinheiro, perto, sempre, estão, passageiro, gente, enquanto. Então, chame a palavra que você localiza a sílaba tônica. Separe as sílabas e classifique-as em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Você vai separar as palavras em sílabas e depois você vai classificá-las em oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? Prestes, prestes. Então, prestes, separa. Prestes, prestes. Então, ela é a penúltima, então ela é paroxítona. Pinte a sílaba tônica das palavras abaixo. Então, você vai pintar só a sílaba tônica. Então, você vai identificar, aí você vai ver se ela é a 1, a 2 e a 3. E nesse pintar, você já vai identificando. Pronto, a última. Relaciona as palavras corretamente com a coluna do centro. No centro tem oxítona, paroxítona e proparoxítona.
los. 1, 2, 3. Qual é a sílaba tônica? 3. Então ela é proparoxítona, certo? Boa tarefinha, mãos à obra. Até amanhã e fiquem com Deus. Tchau, meus amores.